Continuando com o Chrome Developer Tools, esse aqui é um site que faz vários testes em relação ao browser, ver se ele suporta ou não suporta alguns objetos dentro de HTML5, se eles foram ou não aplicados já. Tem várias coisas aqui que são suportadas, eu vi, ó, não suporta MPEG 4, não suporta subtitle, que são legendas. Tem algumas coisas que não são suportadas, como microdata, mas são diversas coisas que são suportadas também. Então, beta.html5.test, se você quiser fazer o teste, ver se sua página, se seu browser suporta ou não suporta determinada funcionalidade de determinado objeto dentro de HTML5. Continuando com o Chrome Developer Tools, Option Command I ou F12, para quem estiver dentro do Windows, vai abrir essa telinha e a gente vai falar agora sobre Resources. Resources são todos os recursos que são necessários para que a página seja disponibilizada para a gente, para que a página seja visualizada. Então, tem dentro dos frames, então tem o frame padrão e tem os frames de tweet aqui em cima. Temos as fontes que são carregadas, aqui normalmente são web fonts que são aplicadas, isso é muito legal, se vocês quiserem saber mais sobre web fonts, procura lá no seu buscador favorito, web fonts. Além disso, tem as imagens, todas as imagens que foram usadas, inclusive ele vai mostrar para a gente quais são as dimensões e qual que é o tamanho de cada uma dessas imagens. MIME-type é extremamente importante para cada imagem que é servida, para auxiliar o browser a carregar essa imagem. Inclusive, a dimensão faz com que a imagem seja, que na verdade a página seja carregada mais rápida. Então, se o browser já recebe aqui em Elements qual que é o tamanho dessa imagem, previamente, antes mesmo de carregar essa imagem, ele já consegue montar a página e ela aparece mais rápida. Isso é uma dica para melhoria de performance dentro das páginas. Então, tem todas as nossas imagens, tem todos os scripts, JavaScripts, que foram recebidos a partir da internet desse website. E alguns elementos aqui de HTML5 vão mostrar sobre databases. Então, são 3 elementos aqui novos de HTML5, que é databases, IndexedDB e local storage. Cookies já existia, a gente já utiliza isso há muito tempo, cookie por site. Isso é para tirar, o cookie ele foi idealizado, ele foi criado porque o protocolo HTTP ele não tem conexão. Então, para que o servidor saiba quem que está pedindo e para que haja uma conversa contínua entre esses sites, o cliente e o servidor, foi criado o cookie, eles são sempre transferidos entre um e outro para que o servidor possa saber quem está comunicando com ele. Tem um outro site assim, chamado HTML5 Demos, é o mesmo? Não, HTML5 Teste, html5demos.com. Eu vou fazer o teste aqui do WebSQL Database Storage. Essa base de dados ela não é indexada, mas ela é boa para ser utilizada. Então, ele já fala para a gente aqui qual que é o status. Então, 19 novos tweets já foram carregados. Se a gente for dentro do Developer Tools, ele vai mostrar para a gente aqui dentro de Databases uma base de dados chamada HTML5 Demos. Então, ela foi criada, essa base, e uma tabela chamada Tweets, apesar de ter o ícone de um banco de dados, é uma tabela chamada Tweets, tem todos os tweets nossos aqui. Ela é uma base, ela é uma tabela normal. Então, a gente consegue fazer select, por exemplo, select star from tweets, e ele vai mostrar para a gente todos os resultados. Dá para fazer cláusulas where, enfim, é um banco de dados comum, é um banco de dados SQL, ela é estruturada, e a gente consegue fazer essas manipulações que a gente já conhece há muito tempo. Então, esses aqui são os recursos das páginas, essa é a aba de recursos, é assim que a gente vai mexer. IndexedDB, essa página não utiliza, mas é muito melhor usar IndexedDB do que a base de dados comum, essa base de dados SQL, porque, logicamente, ela já é indexada e a gente consegue fazer esse tipo de acesso. Além disso, do local storage, deixa eu ver se tem um exemplo de local storage aqui, que eu já te mostro. Não tem. Local storage é mais... tem um aqui. Local storage é mais ou menos como um cookie. Ele vai funcionar com uma chave e com um valor. Sempre ele vai funcionar dessa maneira. E é assim que ele utiliza. A diferença do cookie é que o cookie ele sempre é transferido nas comunicações com o servidor. Então, toda vez que o servidor vai se comunicar com a página, ou a página vai se comunicar com o servidor, os cookies são transferidos e eles são renovados. O local storage, ele é um local onde você consegue salvar esses dados sem ter que passar por o servidor toda vez e causar mais overhead nessa comunicação entre o servidor e a máquina local. Então, se você precisa salvar alguns dados
que são um é chave e outro é valor, salva ele dentro de um local storage, não precisa criar um banco de dados para isso, uma tabela e tudo mais. Se for extremamente simples dessa maneira, salva dessa maneira que é muito boa e utiliza muito bem. Então, essas são as seções dentro de resources do Developer Tools do Google Chrome.